Queridas irmãs, queridos irmãos, companheiros de ideal espírita, é uma alegria poder estar aqui com vocês pela primeira vez nessa cidade. Quero agradecer à Federação Espírita do Paraná, que me propicia a oportunidade de vir até a cidade de Umuarama. Agradecer também ao Lair, que foi meu médium de transporte hoje, e agradecer a todos vocês por essa acolhida, por esse carinho, e também a esse coral maravilhoso, que se não tivéssemos palestra já teria valido a pena ouvir essas vozes tão harmoniosas, tão vibrantes, cantando com tanta e tamanha entrega. Muito obrigado. Nós estamos celebrando este ano os 150 anos do livro A Gênese, publicado no ano de 1868 por Allan Kardec. E há nesta obra, no primeiro capítulo, um conteúdo de grande valia para o entendimento não apenas da própria obra, como de toda a codificação espírita. No capítulo intitulado O Caráter da Revelação Espírita, Allan Kardec nos apresenta aquilo que podemos considerar como a espinha dorsal do Espiritismo. Ele nos apresenta as bases, o alicerce, que nos facilita o entendimento sobre os propósitos do Espiritismo junto à humanidade, junto a cada um de nós. Esse primeiro capítulo de A Gênese, o caráter da revelação espírita, será também publicado no ano de 1867, antes do aparecimento do livro que estamos comemorando 150 anos. Ele aparecerá na Revista Espírita e também, posteriormente, num opúsculo, num livreto intitulado O Espiritismo em sua expressão mais simples, ou Espiritismo na mais simples expressão, que posteriormente deixou de ser publicado. Mas o que há de tão interessante neste primeiro capítulo do livro A Gênese? Encontramos ali o codificador dizendo para todos nós que o Espiritismo é uma obra, ao mesmo tempo, divina e humana. Divina no sentido de que é uma iniciativa do mundo espiritual, uma iniciativa nascida do coração de Jesus, que nos promete, como bem lembrou o nosso irmão Lair, lá atrás, quando esteve aqui, um outro Consolador, porque sabia que os seus ensinamentos seriam deturpados, modificados, que acréscimos e supressões ocorreriam nos documentos que de alguma maneira nos comunicaram os seus ensinamentos. Por isso nos promete um outro Consolador, que ampliaria o nosso entendimento, que nos faria recordar o que ele houvera ensinado, que nos traria diretrizes seguras, diretrizes essas já contidas no Evangelho, mas esquecidas. Por isso se trata de uma obra de iniciativa do mundo espiritual e de execução do mundo terreno, a partir do trabalho de diferentes médiuns e a partir da tarefa que Allan Kardec tomou para si de estabelecer um código, de sistematizar essas informações, se utilizando, obviamente, não apenas dos seus conhecimentos, hauridos em diferentes existências, que o credenciaram à condição de um espírito superior, mas também os seus conhecimentos daquela existência como professor, como pedagogo, como autor de diferentes livros, porque durante 30 anos ele vai atuar como educador da infância
e da juventude. Logo, portador de uma didática, de uma capacidade de entender técnicas, metodologias, ele organiza o Livro dos Espíritos, com suas 1019 perguntas, nos permitindo conhecer, através desta primeira obra, também as bases da terceira revelação. Aprendemos, nas aulas de estudo sistematizado, que ocorrem nas diferentes casas espíritas, desejosas de informar e consolidar os ensinamentos do Espiritismo nos seus frequentadores, trabalhadores, nos adeptos, aprendemos que a primeira revelação veio com Moisés e tinha como destaque maior a justiça, através do Decálogo, não propriamente pelas quase 600 leis civis criadas por ele para normatizar, organizar o povo hebreu. Que a segunda poderia ser sintetizada na palavra amor. O amor de Deus por nós, o amor do Cristo por cada um de nós em particular, e o amor que nos recomendou que tivéssemos uns pelos outros, incondicionalmente. E a terceira revelação, o Espiritismo, tendo como palavra-chave a verdade. Mas é o próprio codificador que vai nos dizer que toda revelação divina, para ser divina, precisa estar assentada na verdade. Por isso, a justiça trazida por Moisés no Decálogo está assentada na verdade. O amor trazido por Jesus, exemplificado e de alguma forma anotado por seus discípulos, pelos evangelistas, também está assentado na verdade. Porque a palavra revelação vem de uma expressão latina, revelare, que se baseia num radical velum, que significa véu. Logo, revelar é tirar o véu. De certa maneira, numa analogia muito simplória, quando chegamos em casa e não fomos nós que preparamos a refeição, nós destampamos as panelas para revelar o conteúdo das mesmas e ver se nos apetece ou não o cheiro, o paladar, a textura, o visual do alimento preparado com carinho por aqueles que se encarregaram desta tarefa. Um professor revela para os seus alunos aquilo que eles desconhecem, ou pelo menos facilita, os conduz, os estimula ao encontro do conhecimento, das informações que eles ignoram. Um arqueólogo, um pesquisador, um cientista, todos de alguma maneira exercem este papel de reveladores. Do mesmo modo que nós pais em relação aos filhos, dando noção acerca da vida, informando sobre os perigos, sobre as dificuldades, sobre os desafios, dando a eles diretrizes morais que possam orientar a conduta dos mesmos. Então nós, de certa forma, atuamos também como reveladores. Mas essa grande revelação, nos diz o codificador, caminha junto com o avanço da ciência, nos fazendo recordar um castelo que existe na França, o castelo de Chambord, ou Chambord, aonde existe uma escada atribuída a Leonardo da Vinci, e é uma escada em forma de hélice. Na verdade, duas escadas, ou uma escada que se divide em duas, aonde duas pessoas podem subir, cada uma por um lado, conversando, e, no entanto, estando em escadas distintas, diferentes. É exatamente essa a proposta de Allan Kardec, que se encontra no primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, a aliança entre a ciência e a religião. Por isso, quando o codificador nos fala que o Espiritismo tem uma origem espiritual e tem uma obra, um trabalho de concretização
no plano terreno, eminentemente humano, porque foram homens, seres humanos que o consolidaram aqui, ele está nos propondo esse diálogo, esse intercâmbio entre os dois mundos, entre a ciência e a religião, acrescentando ainda mais a filosofia, estruturando o tríplice aspecto da nossa doutrina. Allan Kardec nos diz que se a ciência demonstrar estar o espiritismo equivocado em algum ponto, ele se abrirá para incorporar este avanço, essas novas verdades, essas novas conquistas, de modo que ele sempre acompanhará o progresso. E até o presente momento não nos consta que exista algum ponto que careça de revisão, porque o Espiritismo é, no dizer do professor Herculano Pires, filósofo, já desencarnado, espírita do estado de São Paulo, ele é também uma síntese dos conhecimentos humanos. O Espírito Camilo escreveu, através do nosso querido amigo José Raul Teixeira, que o Espiritismo está em tudo, mas nem tudo é Espiritismo, que ele se espraia por todas as áreas do conhecimento humano, o que faz com que aquele que estude profundamente a doutrina espírita consiga dar conta de uma diversidade de assuntos, consiga dialogar, ter informações básicas, ainda que elementares, sobre esta variedade de ciências que constituem a experiência humana na face da Terra. Esse capítulo 1 de A Gênese é básico para entendermos a profundidade e o alcance da doutrina espírita. Por isso vale a pena nos debruçar sobre ele e lê-lo com calma, com vagar. Exatamente como Allan Kardec sugere na introdução de O Livro dos Espíritos, quando nos fala sobre a introdução ao estudo do Espiritismo, nos propõe que estudemos a doutrina com regularidade, com continuidade e com recolhimento, porque é assim que vamos construindo uma mentalidade espírita sólida, consistente, que vai nos servir como bússola nos mares revoltos da nossa existência, que vai ser para nós uma estrela guia diante dos conflitos, das adversidades, dos testemunhos que a vida nos convida cotidianamente a oferecermos. Mas é no livro A Gênese que vamos encontrar também o tema desta noite, o instinto e a inteligência. Tema que o codificador apresentou também em O Livro dos Espíritos, com esse mesmo título, e depois no item Os Três Reinos, nos falando um pouco sobre aquilo que caracteriza o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, e o tempo inteiro o reino hominal, que é o reino ao qual pertencemos nesse instante. E quando Allan Kardec nos fala em A Gênese sobre o instinto, ele vai nos apresentar três possibilidades explicativas para o instinto em nós, seres humanos, e não propriamente nos animais, embora teça algumas considerações acerca do instinto no reino animal. Vai nos dizer que esse instinto, há quem o justifique, há quem o explique pela ação dos anjos guardiães. Ué, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Parece alho com bugalho? Não. Existem aqueles que ao tempo de Kardec, e talvez até nos dias atuais, não sabemos, mas ao tempo do codificador, tentavam explicar a existência do instinto nos seres humanos, e naturalmente eram pessoas que acreditavam na vida espiritual, espiritualistas, se assim podemos dizer, que acreditavam que o instinto seria uma ação dos nossos amigos espirituais, de alguma forma soprando, inspirando, produzindo intuições na nossa mente, que nos permitissem, de alguma forma, nos precaver contra uma série de intempéries,
de fatos inusitados. Nós sabemos que os amigos espirituais nos acompanham. Os católicos acreditam na existência do anjo da guarda. Os evangélicos falam na existência do Espírito Santo. E nós, espíritas, falamos desses seres que nos acompanham, os espíritos familiares, os nossos mentores espirituais. Os umbandistas se referem às entidades como os pretos velhos e outras mais, os caboclos, os índios. Os candomblecistas falam dos seus orixás. O fato é que os espiritualistas, de um modo geral, e os católicos ainda falam dos santos canonizados pela Igreja Católica, os espiritualistas, de um modo geral, acreditamos na existência de seres que nos acompanham, de seres que nos protegem. Mas Allan Kardec vai demonstrar que essa teoria carece de fundamentação e vai nos oferecer uma segunda via, aquela que vai afirmar que o instinto seria uma espécie de pré-requisito para o desenvolvimento da inteligência. Logo, ao aparecer da inteligência, ao despontar deste atributo divino posto em cada um de nós e desenvolvido ao longo do processo evolutivo, o instinto simplesmente desapareceria. Mas o codificador também dirá que essa segunda tese carece de lógica, carece de uma fundamentação para manter-se viva entre nós. E vai nos afirmar aquilo que nós, os que estudamos o Espiritismo, sabemos, que o instinto caminha junto com a inteligência, que ele pode até se enfraquecer quanto maior for a intensidade, a atividade intelectiva de alguém. Mas vai nos dizer que ele é um guia seguro, muitas vezes mais seguro do que a própria razão, falseada pelo orgulho, pela cultura, pela sensação de que somos melhores ou superiores a alguém. Ele não se anula, ele não se acaba, ele permanece conosco. Haja vista que quando alguém vem em nossa direção e estamos distraídos, automaticamente paramos ou nos desviamos. É uma atitude instintiva. Se alguém lançar um objeto em nossa direção, dificilmente vamos parar para pensar: que objeto é esse que vem em minha direção? É um objeto cortante? É um objeto que pode me causar algum tipo de lesão? Não. Nós não pensamos, simplesmente nos desviamos. Porque se pararmos para pensar, seremos atingidos por esse objeto lançado em nossa direção. O caminhar, o piscar, nenhum de nós conta quantas vezes pisca e nem conta quantos pensamentos tem por dia. Há estudiosos que afirmam que temos uma média de 60 a 90 mil pensamentos por dia. E eu fico pensando cá com os meus botões, como essa criatura conseguiu contar? Como que ela parou de pensar para contar o pensamento do outro? Ou como que ela conseguiu anotar o número de pensamentos que ela teve durante as 24 horas que compõem um dia? Mas são dados, estatísticas hipotéticas, apenas para que paremos para analisar como a gente pensa. E como pensar demais cansa também. Mas o próprio pensar, muitas vezes, obedece a esse automatismo. Talvez seja por isso que, por muito pensar, estejamos cansados. E deveríamos parar para analisar que já existem pesquisas e o Espiritismo, lá na lei de adoração, sinaliza algo nesse sentido, quando nos fala sobre a meditação. Existem intervalos entre os pensamentos, e a prática meditativa não vai na contramão da doutrina espírita, porque os espíritos afirmaram para Allan Kardec que aquele que passa a vida inteira na meditação pode levar uma vida inútil. Mas em momento algum, os praticantes de meditação e os estudiosos, sobretudo os norte-americanos, como Daniel Goleman,
autor do livro Inteligência Emocional, Jon Kabat-Zinn, médico que aplica a meditação desde a década de 70 para auxiliar no alívio de dores crônicas existentes nos seus pacientes, David Benson. Todos esses grandes pesquisadores não recomendam que estejamos a meditar o dia inteiro, mas que tenhamos espaços no nosso dia a dia, assim como temos para a refeição, para esse processo de aquietação da nossa mente, de modo a desenvolver mais saúde, mais bem-estar e podermos prosseguir com as atividades profissionais, doutrinárias, familiares e em busca de todos aqueles sonhos que dão sentido à nossa vida. Então Allan Kardec nos informa que o instinto caminha junto com o desenvolvimento da inteligência. Claro que se formos observar o reino animal, encontraremos verdadeiros prodígios, exemplos maravilhosos, como o do João de Barro, que constrói a sua casa sempre, de forma repetida, e os seus filhotes farão e fazem o mesmo, no sentido contrário aos ventos. Encontramos um cientista americano que resolveu fazer a seguinte experiência: lançar junto a um formigueiro 500 grãos de açúcar. Não esse açúcar mais refinado, mas um açúcar granulado. E ele percebeu que 500 formigas, não eram 499 e nem 501, 500 formigas saíram de dentro do formigueiro. E cada qual se encarregou de um grão. E anotou também, na sua pesquisa, que havia uma formiguinha que não tinha uma das patas. E ante a sua dificuldade, 2 outras formigas mais fortes a ajudavam a carregar o seu grão. Lembrando que essa deficiência da formiga não era problema de outra reencarnação. Não era nenhum problema expiatório. Mas demonstrou a presença da solidariedade no reino das formigas e a presença do instinto. Por que saíram 500? Nenhuma a mais, nenhuma a menos. Ele também resolveu introduzir numa colmeia um camundongo vivo, para ver qual seria a reação das abelhas. E ao invés de baterem em retirada, elas mataram o camundongo ferroadas, e depois mumificaram o camundongo, continuando livres, leves e soltas a fabricarem o seu mel, a buscarem o néctar, com as atividades na colmeia transcorrendo em clima de paz. Nós sabemos, por exemplo, que as minhocas foram chamadas, as minhocas tão ao gosto dos pescadores, e eu não sei se aqui nós temos pescadores e pescadoras, mas, e sabemos também que não é o único tipo de isca para quem gosta de pescar, mas as minhocas foram chamadas por Aristóteles de os intestinos da terra, porque vão perfurando, permitindo de alguma maneira a oxigenação do solo, o solo no qual elas vivem e se reproduzem. Antigamente os coelhos, que se reproduziam numa velocidade incrível, morriam também com muita facilidade. Com o avanço das vacinas, se morre menos, mas se esse fenômeno dos coelhos chegasse, por exemplo, às baleias, não teríamos mais espaço nos oceanos. Mas as baleias não se reproduzem com a mesma velocidade e nem com a mesma quantidade que os coelhos. Então nós vamos percebendo essa harmonia no reino animal, no reino vegetal, no reino mineral. E já aprendemos com o Espiritismo que o princípio espiritual transita por esses reinos, até chegar ao reino humano, onde terá emoções, sentimentos. Neste sentido, onde fica a inteligência? Há 2 questões em O Livro dos Espíritos que me chamam particularmente a atenção e que a doutrina sempre vem nos esclarecer. A questão 23, quando Allan Kardec pergunta o que é o espírito.
E eles respondem: o princípio inteligente do universo, ou o princípio inteligente da criação. Está lá na parte primeira. Depois ele pergunta na questão 76, o que são os espíritos? E não se trata apenas de uma questão de singular e de plural, porque a questão 76 já se encontrará na segunda parte do Livro dos Espíritos, que fala da vida espiritual. Então a primeira pergunta se refere ao que é o espírito, que são esses seres criados por Deus, que passam a ter as suas primeiras experiências reencarnatórias nos mais diferentes mundos que povoam o espaço. E a segunda pergunta diz respeito aos desencarnados, aos seres que já tiveram experiências reencarnatórias. Sim, César, e daí? E daí que em ambas as respostas nós encontramos a presença da inteligência. Na primeira, são os seres inteligentes da criação. Na segunda, são os seres inteligentes que povoam o universo fora do mundo material. E o que é então a inteligência do ponto de vista espírita? Já sabemos, en passant, que é um atributo da alma humana. E também aprendemos, lá na introdução de O Livro dos Espíritos, que podemos nos referir a nós, seres encarnados, como almas, e aos desencarnados como espíritos. Mas se quisermos usar ambas as palavras como sinônimos, não há problema algum. É muito mais uma questão didática do codificador, que pede, solicita que nos entendamos acerca das palavras, que muitas vezes geram dissensos, geram divergências, dificuldades de entendimento. E essa definição de inteligência nós vamos encontrar em duas questões de O Livro dos Espíritos. E aí vale a pena parar para pensar o seguinte: se o espírito é o ser inteligente da criação, logo, todos nós que estamos aqui e a humanidade inteira é composta de seres inteligentes. Porque às vezes existem pessoas que dizem assim: eu não sou inteligente, eu não falo outro idioma, eu não fiz faculdade, eu não sei nem digitar, acessar as redes sociais. Mas não é a esta inteligência que se refere Allan Kardec e os bons espíritos. O que caracteriza a inteligência do ponto de vista espírita? Vamos lá. E aí nós temos duas questões, a questão 71 e a questão 585. O que caracteriza a inteligência do ponto de vista espírita? Ela dá com o pensamento a vontade de atuar. E o que seria essa vontade de atuar? Se eu tenho vontade, por exemplo, de arrumar a minha casa todos os dias, se eu tenho vontade de ir para o trabalho, se eu tenho vontade de fazer um curso que amplie os meus conhecimentos, melhore o meu currículo, eu sou um ser inteligente do ponto de vista espírita. Se eu tenho vontade de corrigir um deslize, uma imperfeição na personalidade do meu filho, e eu sento e converso e explico para ele, isso me caracteriza como um ser inteligente. No momento em que eu tenho vontade de atuar, sendo solidário, fraterno, amoroso com aqueles que me rodeiam, vontade de perdoar ou de pedir perdão, e vontade de me perdoar, porque eu também sou passível de falha, eu tenho limitações, não sou um espírito puro, então eu também preciso me perdoar. Esta vontade de atuar neste sentido amplo nos caracteriza a todos como seres inteligentes. Segundo item, a consciência de que existimos, que não está presente no reino animal. Então eu preciso parar para analisar que se eu tenho consciência de que eu existo, René Descartes dizia: penso, logo existo. Com o advento da inteligência emocional, há quem diga: sinto, logo existo. Amo, logo existo. Se eu tenho essa percepção
de que sou uma individualidade, que sou um ser existente e mais, como dizia o professor Herculano Pires, interexistente, porque não são apenas os médiuns que são os seres interexistentes, por estarem nessa confluência dos dois mundos, ou desse mundo único que se desdobra em dois por uma questão de didática, de entendimento, de facilitação da nossa compreensão. Somos interexistentes. Daí Allan Kardec ter posto em O Livro dos Médiuns, logo na abertura, aquele capítulo maravilhoso, Há Espíritos, porque todos temos uma história relacionada a espíritos. Uma história que a avó contou, uma história que a mãe narrou, uma história de alguém próximo a nós que tenha sentido a presença de um vulto, que tenha tido um sonho premonitório, revelador, ou simplesmente um reencontro com um ente que partiu. Todos, de alguma maneira, somos portadores de algum conto, de alguma narrativa pessoal ou não, acerca da existência dos espíritos. Por isso, se temos consciência de que existimos, somos inteligentes. Se temos a consciência da nossa própria individualidade, se eu sei que eu não sou meu pai, embora eu tenha características genéticas dele, se eu sei que não sou minha mãe, que não sou meu irmão, e que mesmo sendo gêmeo de alguém, temos diferenças nas nossas respectivas personalidades, isso me caracteriza como um ser inteligente. E eu me recordo que numa ocasião, a bisavó do meu filho, ela estava completando 90 anos. E os filhos e netos prepararam uma peça de teatro contando a vida dela. E ela ainda se encontrava lúcida, foi para o teatro, e meu filho mais velho tinha também aulas de teatro na escola. E no dia da peça, ele resolveu que ele queria participar daquela apresentação. E foi um Deus nos acuda para convencer o menino de que os personagens estavam todos eles definidos e que não havia como encaixá-lo. Embora, muito exibido, ele deu um jeito de subir ao palco e também aprontar alguma coisa. E aí então na nossa conversa eu falei, filho, a gente faz uma peça de teatro lá em casa. E essa peça de teatro, você quer que seja sobre que tema? E ele via muito o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele falou, vai ser sobre o Sítio do Pica-Pau Amarelo, pai. Eu falei, ótimo. E ele tinha 7 anos. Eu falei, excelente, filho. E quando ele falou do Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu já escolhi um personagem para mim, né? Pelo biotipo, já dá para imaginar que personagem seria esse. E fui, de forma muito delicada, perguntando para ele quem seria a Dona Benta da história do Monteiro Lobato. E ele disse, vai ser a vovó, porque a vovó adora contar histórias. E quem vai ser o Quindim, que é o professor de inglês? Ah, vai ser a tia Cíntia, porque ela dá aula de inglês no CCAA. Muito bem. E fui caminhando, né? Aguardando então a revelação bombástica do meu personagem. E aí então eu perguntei, filho, quem será o Visconde de Sabugosa? E ele me olhou e disse, o Visconde? Ah, o Visconde vai ser o vovô. O vovô? Como pode o vovô? Porque o vovô gosta muito de ler, papai. O vovô gosta muito de estudar. E aí eu cruzei os braços e perguntei, filho, quase entrando em depressão, filho, e o papai? O papai? O papai vai ser o burro falante? E eu me enquadrei. Mas depois, para não entrar num processo depressivo, eu precisei me lembrar que o burro falante é uma metáfora do Monteiro Lobato para mostrar para todos nós que ninguém é burro, que todo mundo é inteligente. Porque o próprio personagem na história era um conselheiro. Ele tinha seus dotes intelectuais, tinha sua própria sabedoria. E depois eu me lembrei também que meu filho brincava muito com o boneco do burro falante. Então ele tinha lá toda uma afinidade com o burro falante. Minimizei a minha frustração.
Então, se Monteiro Lobato vem através da literatura infantil mostrar para nós que ninguém é burro, então não há porquê, em face das limitações que carregamos, começarmos ou seguirmos nos rotulando. Cabe a cada um de nós a vontade de atuar e ir buscando romper essas barreiras do conhecimento. Outra característica da inteligência, do ponto de vista espírita, ela dá condições para que nós estabeleçamos relações com o mundo exterior. É quando saímos de nós, do nosso mutismo, da nossa introspecção, e vamos nos relacionar com os colegas de trabalho, de casa espírita, quando vamos viajar, quando precisamos pedir uma informação. Toda e qualquer relação que estabeleçamos, seja ela fugaz, seja duradoura, nos caracteriza do ponto de vista espírita como seres inteligentes. Outra característica, dá meio de cada um de nós prover as nossas necessidades. Se estou com fome e vou e preparo um sanduíche, uma refeição, ou vou a um restaurante, ou vou a um fast food, isso demonstra que eu estou provendo uma necessidade básica de alimentação. Se tenho necessidade de um banho mais quente num dia frio, ou mais fresco num dia quente, e vou lá e tomo este banho, estou provendo a uma necessidade de higiene. Se tenho necessidades sexuais e procuro a companheira, e vice-versa, ela me busca, e ambos nos buscamos para essa completude, estamos provendo as nossas necessidades. Se sinto uma necessidade grande de me envolver com obras sociais, de ter trabalho voluntário, porque já aprendi que o Espiritismo estimula isso e que a imunidade de cada um de nós melhora. Há uma comprovação neste sentido. A bioquímica do corpo se altera e criamos anticorpos que nos defendem e nos imunizam contra inúmeras doenças. É o trabalho voluntário, é o trabalho de desprendimento das nossas preocupações para pensar um pouco mais em quem tem maiores necessidades. Outra característica da inteligência do ponto de vista espírita, ela nos dá a consciência do futuro. Essa capacidade de planejar a aposentadoria, planejar, em tese, o futuro de um filho, planejar uma cirurgia, planejar a compra de um imóvel, planejar futuras tarefas que queremos desenvolver no movimento espírita. Isso tudo vai nos caracterizando como seres inteligentes. Outra característica, a percepção das coisas extramateriais. Se sabemos da existência do mundo espiritual, que é extramaterial, se sabemos que não há um metro nem uma balança para pesar e medir o amor, e que o amor é uma manifestação da nossa singularidade, daí ficar meio estranho alguém dizer: eu te amo mais do que você me ama. Se eu amo na intensidade daquilo que eu posso oferecer, como você diz que me ama mais do que eu a você? Talvez você expresse com maior intensidade, com maior frequência, mas não temos metro, não temos balança para aquilatar, para dimensionar o tamanho do amor de um e de outro. E temos, por fim, como caracterização da inteligência do ponto de vista espírita, o conhecimento de Deus, ainda fragmentado, ainda embrionário, mas temos essa percepção. Mesmo aqueles que se dizem ateus caminharão um dia para desenvolver ou reencontrar, porque em algum momento acreditaram em Deus, porque nunca existiu um povo totalmente ateu. E com suas variantes de niilismo, de ceticismo, nos faz lembrar, por exemplo, quando, naquele conflito bilateral entre União Soviética e Estados Unidos, o presidente Gorbachev com o presidente Reagan se cumprimentaram, e os russos, tidos até então, são estereótipos,
pelos americanos como ateus, Gorbachev diz: graças a Deus que estamos assinando esse tratado de desarmamento. Graças a Deus que estamos estabelecendo esse acordo. Nietzsche, o filósofo existencialista, que escreveu Assim Falava Zaratustra, cujo personagem declarará a morte de Deus, e esse trecho é muito citado por Divaldo Franco em algumas de suas conferências. Ele próprio, segundo Leonardo Boff, o teólogo católico, indo à Universidade de Basel, aonde Nietzsche lecionou, encontrou lá um documento do próprio Nietzsche, falando do seu desejo de servir ao Deus desconhecido, a um Deus que ele buscava e não encontrava. Então, num determinado momento da sua vida, ele que era filho de um pastor protestante, e ele que questionou a existência de Deus, falará sobre esse ser superior que ele buscava, porém não encontrava. O filósofo Spinoza falará de um Deus na natureza. Então, todos nós, de um modo ou de outro, desde épocas remotas, quando adorávamos Deus nas pedras, no fenômeno da litolatria, Deus nas plantas, na fitolatria, Deus nos animais, na zoolatria, até chegarmos ao Deus nos seres humanos, na antropolatria, todos nós carregamos esse impulso de buscarmos essa fonte criadora, até aquela concepção oriental de Deus em nós, e que de certa forma Jesus chancela quando afirma, guardadas as devidas proporções, vós sois deuses. Isso tudo vai fazendo com que a gente pare para pensar que o Espiritismo é de fato uma grande síntese dos conhecimentos humanos. Mas se a inteligência, do ponto de vista espírita, se caracteriza por todos esses itens, Daniel Goleman, o psicólogo americano, autor do Inteligência Emocional, dirá para nós que a falta de empatia é o maior indício de analfabetismo emocional. Quando somos incapazes de nos pôr no lugar dos outros. Todos têm recebido notícias sobre o que ocorre no Rio de Janeiro, onde hoje eu resido. E será que pensamos no povo do Rio ou pensamos mais nos governantes e nos traficantes? Será que pensamos no povo venezuelano sob a ditadura de Maduro? Será que pensamos no povo sírio sob a ditadura do Bashar al-Assad? Será que pensamos nos coreanos do norte? E aí eu não vou nem repetir o nome, porque eu não gravei o nome desse ditador, que é até difícil de gravar. Será que pensamos no povo russo, lá guiado pelo Putin? Todos são nossos irmãos. E às vezes não precisamos ir muito longe. Nas ruas de Umuarama, certamente existem pessoas, nas ruas e nos bairros, necessitando do nosso auxílio, de uma palavra, de um olhar, de um abraço, do prato de sopa que é oferecido por essa instituição. Tudo isso vai nos tornando alfabetizados emocionais, no dizer de Daniel Goleman. E poderíamos ir mais adiante. Mais do que a empatia, precisamos de compaixão, como afirmam os budistas. Precisamos de envolvimento, exatamente como aquele descrito por Jesus na parábola do bom samaritano. Ele fez o serviço completo, não apenas passou como os dois anteriores, se interessou, pensou as feridas, se envolveu, assumiu provisoriamente a dor, a privação daquele homem caído, o socorreu e ainda deixou provisões e disse ao dono da estalagem que se alguma outra despesa fosse necessária, que em seu retorno ele pagaria, ele arcaria com os custos da permanência daquele homem que lhe era desconhecido. E às vezes nós nos deparamos com o próximo e com pessoas que a gente acha que é quase próximo
e outras que a gente considera como não próximos. E nos perguntamos sobre este amor incondicional que Jesus nos recomenda a ter uns pelos outros. Mas nós podemos caminhar um pouco mais para chegarmos à inteligência espiritual, apresentada por Dana Zohar, física e filósofa americana. E ela nos dá algumas características do que seja a inteligência espiritual. Vamos ver se nós nos encontramos como portadores dessa inteligência espiritual. As pessoas dotadas desse tipo de inteligência, abrindo um parênteses, porque os estudiosos da educação, e certamente temos aqui professores e professoras, e psicólogos e psicólogas, já ouviram falar da teoria das inteligências múltiplas, trazida pelo psicólogo também americano Gardner, que vem nos dizer que todos nós temos uma gama de inteligências, que os que têm habilidade para o futebol e para os esportes são portadores de uma inteligência sinestésico-corporal. O conceito de gênio como aquele que domina todas as áreas, hoje já caiu por terra. Temos portadores de altas habilidades, que antes eram chamados de superdotados, nos diferentes campos do conhecimento e da atividade humana. Então, uma pessoa pode ser gênio na área da matemática, portadora da inteligência lógico-matemática. Um gênio na arte das relações interpessoais, por ter esta inteligência muito desenvolvida, já de outras existências. A teoria das inteligências múltiplas vem nos dizer que todos somos passíveis de desenvolver esta gama imensa de inteligências. E se umas estão mais desenvolvidas por outras, isso atende ao nosso livre-arbítrio, às escolhas que fizemos ao longo do processo evolutivo. Mas voltemos para Dana Zohar. Primeira característica da inteligência espiritual: praticam essas pessoas o autoconhecimento. Ora, então nós, os espíritas, estamos dentro, porque estamos constantemente procurando nos conhecer. Como reza a questão 919 de O Livro dos Espíritos. Carl Gustav Jung, muito citado por Joana de Ângeles, na sua série psicológica, vai nos propor passos para esse autoconhecimento, quando nos sugere que identifiquemos as nossas personas. Nesse momento eu uso uma persona, eu uso uma máscara, sem me tornar mascarado, como se diz na linguagem dos esportes. Quando a pessoa se acha, ela está se mascarando, está se sentindo. Máscara, como persona, são identidades sociais. Nesse momento eu uso a identidade social do expositor espírita. Quando chegar em casa, usarei duas outras identidades sociais, duas outras máscaras ou personas, a do pai e a do marido. E quando vou para o trabalho, uso a minha persona de psicólogo, clínico, e atendo os meus pacientes. E quando estou em sala de aula, a persona é do professor. Todos nós temos essas personas. O que Jung nos propõe é que não nos confundamos com elas, que nos percebamos anteriores, que tenhamos um pano de fundo, porque senão a gente se congela nessa persona, numa delas. Aí eu vou chegar em casa e querer fazer palestra para os meus filhos. Eles não vão aguentar. Ou para a esposa. Ou então vou querer, de alguma forma, nas ruas, no contato social com os meus amigos, terapeutizá-los. Eles não vão gostar nada disso. Então é preciso saber o lugar certo de cada persona. É o que nos propõe Jung. Esse é um dos primeiros passos, numa série de vários passos, que vão culminar com o desenvolvimento do self, o eu profundo, proposto pela psicologia transpessoal. Então Dana Zohar diz que tem inteligência espiritual quem pratica o autoconhecimento, quem é idealista e crê na vida. Então nós também estamos dentro, porque a gente tem esse ideal imortalista que é a doutrina espírita, dando sentido aos nossos dias. Nós acreditamos na vida, por isso
Não advogamos nem estimulamos o suicídio de ninguém. Ao contrário, queremos cada vez mais convidar pessoas a desistirem de dar cabo da própria existência, seja porque a vida continua do outro lado, seja porque esta vida, apesar das dores e dificuldades, é um grande presente de Deus para nós. E o que nós fazemos dela é o nosso presente para o Criador. São também inteligentes do ponto de vista espiritual os que encaram desafios e utilizam a adversidade a seu favor. Quantos desafios os que estamos aqui nesta noite já enfrentamos? Quantos nesse instante vocês estão enfrentando? E se a gente enfrenta e não desiste, às vezes a gente se abala, se angustia, chora um pouco mais, mas a gente dobra os joelhos da alma, torna a pedir que orem por nós, pedimos aos nossos guias, continuamos na tarefa espírita e daqui a pouco, por uma questão de impermanência, tudo se modifica novamente, do mesmo modo que vem a chuva, o céu se fecha e daqui a pouco novamente aquele azul maravilhoso, a claridade se restabelece e um certo frescor nos visita em termos climáticos. São pessoas que celebram a diversidade como fonte de beleza e aprendizado. A diversidade étnica, a diversidade sexual, a diversidade religiosa, a diversidade no mundo dos esportes. Eu não sei qual é o time de preferência dos homens e das mulheres que estão aqui nessa noite, mas vivam as diferenças. E viva a diferença, porque é ela que dá beleza ao universo. Não temos duas pedras iguais, duas folhas iguais, duas estrelas iguais. É esse punhado de coisas diferentes, vivendo em harmonia, que fazem o universo ser tão belo, tão plural e tão cheio de poesia. Inteligentes do ponto de vista espiritual, têm independência no pensar e no agir. Não se deixam seduzir pelo canto das sereias. Pensam porque o Espiritismo nos incute uma fé raciocinada. A razão caminha lado a lado com a fé. Acreditamos naquilo que é passível de lógica e de comprovação. Daí o Espiritismo ter esse tríplice aspecto. Então, se nós temos essa independência no pensar, há um psicólogo americano já desencarnado, psicólogo humanista, Carl Rogers, que dizia que o ser humano, para poder ser mais feliz, precisa se aceitar do jeito que é. E para que eu me aceite do jeito que eu sou, eu preciso me libertar um pouco das opiniões alheias. Não significa ignorá-las, significa estar aberto a elas, mas não me definir pelos olhares alheios. Eu tenho que ser capaz de me autodefinir pelo meu próprio olhar, porque senão eu continuo me sentindo aquela criança rotulada na escola, aquela criança rotulada pelos meus pais, ou por algum amigo mais próximo. Eu preciso adquirir essa autonomia no pensar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A nossa não é uma doutrina de sofrimento, não é uma doutrina de culpa, é uma doutrina de libertação, de consciências. Porque o Espiritismo nos convida a uma cidadania não apenas terrena, mas cósmica. Somos cidadãos do universo, ora domiciliados na Terra, na cidade de Umuarama, no estado do Paraná, no Brasil. Mas amanhã onde estaremos? E onde estivemos nas vidas pregressas? Não sabemos. Somos cidadãos do cosmos. E finalmente, diz Dana Zohar, que as pessoas que têm inteligência espiritual são sensíveis, fraternas e compassivas. Sensíveis, fraternas e compassivas. Eu não sou esse poço de fraternidade. Eu não sou esse poço de sensibilidade. Mas se você já é minimamente sensível, minimamente fraterno, assim como eu julgo que eu seja, estamos a caminho.
quando no capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, Allan Kardec caracteriza o verdadeiro espírita, ele dirá que o verdadeiro espírita pode ser caracterizado pelo esforço que faz em domar suas más inclinações. Se ele fala em domar más inclinações, em momento algum ele afirma que não tenhamos boas inclinações. É que as boas já são as virtudes desenvolvidas, que podem ser aperfeiçoadas. As más carecem de vigilância e de trabalho autoeducativo para se transformarem. Mas, se eu me fixar exclusivamente nas minhas imperfeições, eu serei um espírita triste, carrancudo, angustiado. Eu não devo esquecer que elas existem, mas eu preciso me lembrar que eu já não sou mais quem eu era antes de conhecer o Espiritismo. O apóstolo Paulo dizia: não sou digno de ser chamado de apóstolo, mas com a graça de Deus já sou o que sou. Então nós somos o que somos, nem espíritos puros, superiores, mas nem espíritos primitivos. Essa condição mediana deve nos trazer alegria, deve nos trazer bem-estar, um estado de ventura interna. Porque se não chegamos aonde devemos chegar, todos os esforços que fizemos até agora nos trouxeram até aqui. E inclusive, me permitam aqui, quando Allan Kardec caracteriza o homem de bem como aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza, nós temos duas interpretações. A primeira, a lei de justiça na maior pureza da lei. E aí, todos nós provavelmente estaríamos fora. Porque quem consegue praticar a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza? Segunda linha de raciocínio, é aquele que coloca na prática da lei de justiça, amor e caridade a sua maior pureza. E aí todos estamos dentro. Porque a minha pureza é diferente da dela, é diferente da dela, é diferente da dele. É a pureza que eu já consegui desenvolver, desentranhar nesse processo autoeducativo. E aí todos nos sentimos, então, criaturas de bem. Se não fazemos o bem o tempo inteiro, estamos em busca desse status espiritual. E isso deve ser motivo de alegria. Por isso, meus irmãos, no encerramento da nossa fala sobre instinto e sobre inteligência, a nossa intenção foi demonstrar que, do ponto de vista espírita, todos somos inteligentes. Ainda que não sejamos gênios, somos inteligentes. Todos temos a inteligência espiritual. Somos portadores de inteligências múltiplas. Somos portadores de inteligência emocional e espiritual. Somos capazes de construir uma vida melhor, uma vida mental, uma vida emocional, uma vida neste corpo que seja mais satisfatória. Tudo isso é acessível para cada um de nós. E como disse um poeta da Baixada Fluminense, o poeta João Prado, numa poesia intitulada Versos de Reconstrução, o poeta diz algo mais ou menos assim, que se casa com a nossa fala, com a espinha dorsal da mensagem que trouxemos para cada um de vocês nessa noite. Todo mundo tem reserva de coragem lá no fundo. Corre, busca Deus depressa, é a reserva deste mundo. Oi, você que anda triste, cansado da vida e que acha cumprida esta vida sem graça. Oi, você que não passa da imagem sofrida, tendo de sobra para dar tanta raça. Oi, você que chora e lamenta o amor que foi embora e se gasta no fundo da vida. Oi, você que caminha na larga avenida, alheio ao progresso do mundo gigante. Oi, você que nesse instante procura a mesa de um bar ou o veneno fatal. Oi, você que cansou de esperar, desperta afinal, pois a festa há de vir. Se existe um motivo para a gente chorar, há 1000 para a gente sorrir.
Segura a viola, segue o meu canto. Foi feito na raça, é o canto que fica, a dor depois passa. E o importante é se dar para o que fica depois. Oi, você que quisera ser dois a lutar, sua força é de dois, basta crer e enfrentar. Toca o barco sozinho, pois na hora do vinho alguém vem para ajudar. Oi, você que sente um tédio profundo e se julga tão só nesse mundo. Dá um jeito na vida, busca esse Deus feito raça, arrojo, otimismo, esperança, altruísmo, as armas mais fortes para o homem lutar. Faça um samba do pranto e segue esse canto que é bom para sonhar. Oi você, oi você, oi você, oi você, vem comigo sorrir e cantar de uma vez. Oi você, oi você, oi você, oi você, oi vocês. Obrigado.